O objetivo desse vídeo é te falar tudo o que você precisa saber para utilizar resistores de frenagem junto com o seu inversor de frequência. Se eu conseguir alcançar meu objetivo, você precisa terminar esse vídeo sabendo escolher a potência do resistor, a resistência ohmica dele. Você precisa saber conectar o resistor de frenagem no inversor de frequência, saber instalar no painel e ter uma noção geral também do que é, como que ele funciona também, para poder solucionar problemas que podem vir a acontecer na própria instalação ou numa manutenção futura. Você precisa entender esse equipamento para poder corrigir alguma possível falha que venha acontecer. E para quem está completamente perdido ainda e nem sabe o que é o resistor de frenagem, eu vou te dar uma breve explicação. Imagina que você tem um inversor que alimenta o motor de uma centrífuga industrial. Como a inércia da carga é muito grande, quando se encerra um ciclo e você precisa parar esse motor, parar a centrífuga, leva vários minutos até que essa parada de fato aconteça. Esse tempo esperando a parada completa é indesejado, então é comum que se utilize o próprio motor para ajudar nessa desaceleração. Acontece que enquanto o motor está movimentando a carga, enquanto ele está fazendo força para movimentar a carga, ele está consumindo energia. Mas a partir do momento que a carga passa a movimentar o motor, como quando a centrífuga está parando e o motor está ajudando a desacelerar, nesse momento, o motor passa a trabalhar como um gerador, ele passa a gerar energia. Como o inversor não é capaz de mandar essa energia para a rede de volta, acontece da tensão no barramento CC, no barramento de corrente contínua, se elevar muito. E aí, essa elevação na tensão pode gerar um alarme de falha, que vai parar o inversor, mas pode também danificar o próprio inversor. Para evitar esse problema com a elevação da tensão interna, é preciso dissipar a energia que é gerada. E para isso se usa um ou mais resistores de frenagem. O resistor de frenagem nada mais é do que um resistor como qualquer outro, não tem nada de excepcional nele. É uma base cerâmica onde é enrolado um filamento e dois pezinhos para poder fixar sem encostar em nada. Ele só é tão maior do que a resistência de um chuveiro, por exemplo, porque não tem água passando para dissipar o calor. Ele precisa conseguir dissipar toda a potência no ar. Então as voltas que o filamento dá são mais espaçadas e por isso esse tamanho aqui todo. Esse aqui é um de 1000 watts. Uma resistência de chuveiro geralmente tem de 5.000 watts para frente e só tem uma fração desse tamanho. Então, resumindo, isso aqui serve para dissipar aquela energia que o motor gera quando ele é empurrado pela carga. Aqui a gente converte energia excedente em calor para evitar a tensão aumentar demais dentro do inversor. Na maior parte das aplicações não é necessário ter o resistor de frenagem, mas em algumas delas é essencial. Eu posso citar alguns exemplos aqui como as centrífugas industriais, porque geralmente se quer reduzir o tempo de parada e daí nessa desaceleração existe uma regeneração de energia e por isso precisa ser dissipada. Se quiser parar a centrífuga sem o uso do motor, aí não precisa de resistor de frenagem, mas se quiser ajudar com o motor, vai precisar. Tem também os casos das elevações de carga, por exemplo, numa ponte rolante, você precisa movimentar a carga para cima e eventualmente para baixo também. Quando estiver movimentando para baixo, o motor vai estar gerando energia e por isso também precisa dissipar. Existe o caso também das esteiras, que levam cargas para baixo também, nesses casos a carga vai estar empurrando o motor. Tem as aplicações também de precisão, onde existe uma movimentação e existe a necessidade de uma parada rápida para poder ter precisão no ponto de parada. Então essas paradas rápidas também as paradas elas geram de fato energia. Nem sempre uma desaceleração vai demandar um resistor de frenagem. Geralmente isso acontece quando tem uma inércia maior na carga, quando a parada o tempo de parada é muito curto, ou ainda quando essas paradas são muito repetidas, né? Existe uma frequência muito alta de paradas e aí o resistor de frenagem se torna necessário. Agora vamos falar da escolha do resistor correto ou dos resistores corretos. É possível associar 2 ou mais resistores para se ter uma potência adequada, uma potência equivalente, né, adequada, ou uma resistência ohmica equivalente adequada também. Eu vou colocar na tela uma tabela que está disponível no site da Brasiltec na página dos inversores. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo para quem quiser visualizar melhor. Nessa tabela tem várias informações importantes, dentre elas a resistência mínima em ohms do resistor que deve ser conectado. Eu vou explicar o porquê dessa resistência mínima e aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem esse dimensionamento. Essa aqui é uma representação simplificada do que é um inversor. Nós temos a entrada aqui de tensão alternada, a retificação, o barramento CC aqui, né? Capacitor para estabilizar a tensão e os módulos IGBT aqui que vão emular uma onda de tensão senoidal aqui na saída. Se você quiser entender melhor como funciona o inversor, assiste a primeira aula do curso onde eu explico isso aqui melhor. O resistor de frenagem ele precisa ser conectado nos terminais especificados no inversor, que no caso dos inversores da Brasiltec são B1 e B2. Os terminais B1 e B2 eles estão conectados aqui no barramento CC, porque é aqui que aquela energia excedente vai causar problema por conta da elevação de tensão. Então nós temos, não necessariamente nessa ordem,
mais uma conexão aqui de B1 e outra conexão aqui de B2. Só que ele não pode ficar conectado direto aqui dessa forma, senão o resistor ficaria dissipando energia sempre, né? Nós temos tensão contínua aqui, então ficaria dissipando energia sempre. Por isso, então, tem uma chave aqui dentro. E essa chave é um contato, basicamente, né? E esse contato vai fechar e energizar esse resistor somente quando a tensão estiver acima de um valor X que você consegue configurar via parâmetro. Então, vamos supor que a tensão nominal aqui no barramento CC é de 540 volts. Você pode configurar uma tensão de 650, por exemplo, e aí quando ultrapassar essa tensão, esse contato aqui fecha e acopla então esse resistor de frenagem para começar a dissipar energia. Só que esse contato ele tem um limite de capacidade de condução. O circuito como um todo, na verdade, né? Essa resistência mínima que é especificada no manual serve para evitar que a corrente por esse circuito exceda o limite que ele suporta. Se você instalar um resistor de frenagem com resistência muito menor, a corrente vai se elevar demais, vai ter uma corrente muito grande nesse circuito e danificar os componentes. Então respeitem esse dimensionamento. Se for um pouquinho para menos, tudo bem, mas se for uma diferença expressiva, não instalem. Quando você não encontra um resistor com a resistência correta, você pode utilizar 2 resistores ligados em série e aí resolve o problema, né? A resistência precisa ser igual ou maior do que é especificado no manual. E agora o mais complexo, que é a potência. A potência é bem mais difícil de especificar porque ela depende exclusivamente da carga. Voltando aqui para a tabela, vocês vão perceber que há 3 colunas com potências sugeridas. São potências sugeridas porque não tem como estipular um valor previamente. Como eu já disse, a potência depende exclusivamente da carga. Há 3 opções para cada potência de inversor, porque elas consideram diferentes regimes de utilização. O uso leve seria para paradas rápidas de motores sem muita inércia, e quando não há tanta frequência. É de repente uma esteira que precisa parar rápido devido a algum evento, mas que essas paradas não acontecem várias vezes por minuto, dando tempo para a resistência esfriar novamente. O uso moderado seria para os casos onde se tem mais inércia, mas ainda não é tão grande, ou quando a frequência de parada é um pouco maior. O uso severo é para os casos onde se tem um regime de paradas constantes, carga com alta inércia ou um regenerativo que dura por mais tempo, como na elevação de carga. Reforçando mais uma vez, tudo isso é sugerido para dar um norte, mas o ideal é entender a dinâmica do processo para chegar em um valor mais preciso. Eu vou te explicar a lógica por trás da escolha da potência de um resistor de frenagem e essa etapa vai ficar bem mais simples. Imagina uma esteira em declive. Uma esteira em declive, onde a carga está descendo, não é o motor que movimenta a esteira, e sim a carga, a esteira que vai movimentar o motor. Nesse caso, o regenerativo vai ser constante, o motor vai estar o tempo todo gerando energia. Então, não existe nenhum fator de correção. A potência do resistor de frenagem vai ser basicamente a mesma potência do motor. Se é necessário um motor de 1 kW para movimentar a carga para cima, esse mesmo 1 kW vai ser necessário para poder segurar essa carga para que ela não desça desenfreadamente, para que o motor consiga segurar essa carga. Então, nesses casos onde se tem um regenerativo constante, quando o tempo todo está regenerando, a potência do resistor de frenagem precisa ser basicamente a mesma potência do motor. A potência do resistor de frenagem até pode ser um pouco menor do que a potência do motor, porque o motor tem perdas no processo de geração de energia, então ele não vai conseguir gerar toda a energia que ele utilizaria para poder movimentar a carga para cima, ele vai gerar um pouco menos. Então, nesse caso, o resistor pode ser um pouco menor. E aí também tem outra questão. Muitas vezes é muito comum que os motores sejam sobredimensionados. Quem desenvolve uma determinada máquina, às vezes não sabe necessariamente quanto de energia, quanto de força, na verdade, que vai precisar para aquele processo. Então, acabam colocando um motor um pouco maior. Às vezes a diferença de preço não é tão significativa, coloca um motor um pouco maior. Nesse caso, não é necessário que o resistor de frenagem tenha a mesma potência, porque o motor está sobredimensionado. Ele não utiliza toda aquela energia da sua potência nominal, né? Então, basicamente, o resistor de frenagem ele precisa ter a potência necessária para segurar a carga, a potência utilizada para segurar a carga. Então, se o motor tem o dobro da potência, não é necessário fazer o dobro da potência no resistor de frenagem. Se o motor estiver sobredimensionado, não é necessário sobredimensionar o resistor de frenagem também. Agora vamos para outro caso. Imagina uma esteira também, só que dessa vez ela é plana e ela para constantemente. O motor liga e movimenta por 10 segundos, depois para por 10 segundos. O tempo de parada, o tempo de desaceleração, considerando a mesma intensidade de força que o motor faz para acelerar, considerando essa mesma força para acelerar, só que para parar, são de 2 segundos. Esse tempo é de 2 segundos na desaceleração. Então nós temos um ciclo total de 10 segundos com o motor girando e 10 segundos com o motor parado. O ciclo completo é de 20 segundos. Desses 20 segundos, 2 segundos
é onde está regenerando energia, que é onde o motor está freando a carga. Então, de 20 segundos, 2, ou seja, 10%, né? 10% do tempo do ciclo é regenerando. Nesse caso, a potência do resistor de frenagem pode ter 10% da potência do motor, porque na maior parte do tempo o motor não vai estar regenerando, ou ele vai estar parado, ou ele vai estar consumindo energia para poder girar. E desse ciclo total de 20 segundos, 10 movimentando, 10 parado, do tempo do ciclo total de 20 segundos, apenas 2 segundos é regenerando. Então, nesse caso, 10% de tempo regenerando, 10% da potência do motor para o resistor de frenagem. E lembrando que quando eu falo da potência do motor, nesse caso eu estou me referindo à potência em kW, porque os resistores de frenagem são dimensionados também em kW ou em watt, né? Então, se o motor é de 5 kW, ou seja, 5.000 watts, nesse caso a potência do resistor de frenagem vai ser de 10%, 500 watts ou 0,5 kW. E ainda falando do exemplo anterior, eu falei que a potência na hora da desaceleração, essa é a mesma potência que o motor utiliza para acelerar. Mas se nós considerássemos uma desaceleração ainda mais intensa, onde o motor vai utilizar, por exemplo, o dobro da força do que ele utiliza para movimentar, ele vai utilizar o dobro da força para parar, nesse caso ele vai ter uma leve sobrecarga, mas vai ser por pouco tempo, senão vai acabar não prejudicando. Mas nesse caso, então, se eu considerar o dobro da potência, eu vou ter que considerar o dobro da potência do resistor de frenagem também. Se ele vai utilizar mais energia para poder parar, precisa ter mais energia no resistor de frenagem também. Quando os intervalos são curtos assim, quando não dá tempo de esfriar a resistência entre um ciclo e outro, é necessário calcular dessa maneira. Agora, se entre um ciclo e outro nós tivéssemos um intervalo de 10 minutos, por exemplo, onde dá tempo da resistência esfriar, aí dá para subdimensionar, entre aspas, né, subdimensionar ela bastante, porque mesmo que ela se aqueça um pouco mais, vai ter tempo dela esfriar, então um ciclo não vai interferir no ciclo seguinte, né? No ciclo seguinte, nós não vamos pegar a resistência já quente. Uma analogia que dá para fazer é com o motor de partida de um carro, né? Você não pode virar a chave e ficar segurando por 5 minutos o motor de partida porque ele vai queimar. Ele na verdade, não é que ele está subdimensionado, ele é dimensionado para trabalhar por alguns segundos. E o resistor de frenagem, você pode calcular ele para trabalhar por alguns segundos ou para trabalhar em tempo integral. E aí a potência com certeza vai mudar, né? Mas no carro, o motor de partida não estraga porque ele não pode ficar ligado por muito tempo. O resistor de frenagem também não vai estragar se você abusar um pouquinho mais da potência, desde que dê tempo suficiente para ele esfriar depois. O que não dá é para pegar ele já quente e ligar de novo e esquentar mais e mais e mais e ir somando a temperatura de vários ciclos, aí você vai ter problemas que a temperatura vai exceder o limite a qual ele suporta. Falando do caso anterior, onde foi dimensionado com 10% da potência do motor, talvez 5% ou até menos da potência do motor já fosse suficiente caso nós tivéssemos um intervalo grande entre um ciclo e outro. Mas tem um detalhe aqui que é muito importante. Se você for para errar a potência da resistência, erra para mais. Porque se você errar para mais, vai gastar um pouquinho mais, vai fazer um investimento maior na hora de comprar, mas se você errar para menos, essa resistência ela vai acabar sendo danificada e vai causar problemas aí, o inversor não vai funcionar da maneira correta, a resistência vai estragar, vai queimar e você vai ter que adquirir outra. Então, não erre para menos. Se for para errar, se for para fazer mais ou menos, faça para mais, sempre errando para mais. E um último exemplo aqui para ajudar no entendimento do dimensionamento da potência, vamos pensar numa carga que faz subir e descer alguma coisa. Um elevador de carga, por exemplo, vai subir e descer. Nós temos, vamos supor aí, um período de 15 segundos subindo e 15 segundos descendo, regenerando nesse caso, né? A energia necessária para subir vai ser basicamente a mesma energia necessária para descer, para segurar a carga para ela não cair livremente, desconsiderando as perdas, né? Nesse caso, quando a carga estiver descendo, o resistor de frenagem vai precisar dissipar basicamente a mesma quantidade de energia que o motor utiliza para elevar a carga. Mas como fica 50% do tempo subindo e 50% do tempo descendo, a resistência ela pode ter 50% da potência do motor. Como vai ter um intervalo aí para ela esfriar, e depois de um intervalo regenerando, né? Vai ter 15 segundos onde a carga vai estar descendo e vai estar gerando calor na resistência, mas depois quando o motor estiver subindo vai dar um tempo para a resistência esfriar. Nesse caso, então, o ciclo completo é de 30 segundos, metade do tempo regenerando, metade do tempo consumindo energia, nesse caso com a resistência esfriando. Então, a potência pode ser a metade da potência do motor. Então, se o motor é de 5 cavalos, isso dá 3,7 kW. Metade de 3,7 kW é 1.850 watts. E essa é a potência, então, desconsiderando as perdas ali, essa é a potência da resistência de frenagem, do resistor de frenagem. Mas, considerando as perdas, então, você sabe que dá para dimensionar até com um pouco menos que isso, não precisa chegar nesse valor de 1.850. Talvez uma de 1.500 watts já atenda, até porque o motor ele vai ter uma sobra de potência também, não vai estar dimensionado exatamente com a potência necessária para fazer a carga subir. Esse cálculo baseado no ciclo completo, onde em uma parte vai estar regenerando e outra parte não,
ele pode ser feito quando o ciclo inteiro ele é curto, né? No caso anterior, nós tínhamos um ciclo de 30 segundos, onde em 15 segundos regenerava e 15 segundos não. E nesses 15 segundos não dá tempo do resistor esquentar ao ponto de ser danificado, mesmo que ele esteja dissipando o dobro da potência do que ele foi projetado, né? Nós projetamos ele, nós dimensionamos ele, na verdade, com 50% da potência do motor, então ele vai estar dissipando mais energia do que ele poderia, mas é por um período curto, né? São 15 segundos. Nesse tempo não chega a elevar a temperatura ao ponto de danificar o resistor de frenagem. Mas vamos supor que nós temos um ciclo de 15 minutos regenerando, né? Um regenerativo de 15 minutos e 15 minutos onde o motor vai estar consumindo e, portanto, o resistor vai estar esfriando. O ciclo no total, nós teríamos os mesmos 50%, se for calcular dessa maneira. Só que durante os 15 minutos em que está regenerando, em que o resistor de frenagem ele tá dissipando energia, durante esses 15 minutos é muito tempo que ele vai estar aquecendo acima do que ele é projetado, se ele vai estar com metade da potência, né? Então não dá, nesses ciclos mais longos, não dá para fazer dessa maneira. Nos ciclos mais longos, você considera como se ele fosse ficar direto ligado e, portanto, o resistor vai ter um pouco menos que a potência do motor. Quando se tem a mesma força de frenagem, a mesma força do que é utilizado para cima, né, para movimentar a carga para cima. Então você já sabe o que é e para que serve um resistor de frenagem, sabe como escolher a potência dele, sabe onde encontrar a resistência mínima também. E agora eu vou falar de outros dois assuntos, a instalação e também a configuração no inversor da tensão em que ele vai ser ativado. Sobre a instalação, primeiro de tudo, evita de instalar dentro do painel. Na verdade, até deve ser instalado em um lugar abrigado, mas de preferência que não seja o mesmo painel onde já está o inversor e também que não seja um painel fechado por conta do calor. O quanto de calor vai ser dissipado nesse resistor de frenagem vai depender do tanto que vai ser regenerado de energia. Então, se você tem um regenerativo constante, você vai ficar o tempo todo ligado e, nesse caso, vai ter muito calor, o resistor vai dissipar muito calor. Ou quando se tem uma potência muito alta também sendo dissipada, mesmo que não fique o tempo todo, mas às vezes fica por pouco tempo, mas muita energia sendo dissipada, também vai gerar muito calor. E nesses casos, então, evita ao máximo de colocar no mesmo painel do inversor de frequência. É quase que proibido nesses casos. Se você tiver uma ventilação excelente e conseguir fazer isso de alguma maneira, tudo bem, mas a tendência é que se você tiver o resistor de frenagem junto com o inversor, o calor gerado vai acabar atrapalhando bastante. O próprio inversor de frequência é um equipamento que naturalmente esquenta bastante, produz bastante calor também. E ao mesmo tempo que ele produz muito calor, ele é sensível ao calor. Não quer dizer que ele vai estragar por estar um pouco mais quente, mas ele vai perdendo capacidade de chaveamento, vai perdendo a capacidade de conduzir e isso vai prejudicar o funcionamento do seu processo. O resistor de frenagem é um equipamento bem simples e não é sensível, né? Tem uma estrutura bem robusta, inclusive, mas tem que cuidar para não bater, porque esses filamentos aqui, se ocorrer alguma trinca neles, pode acabar inutilizando o resistor, né? Algumas trincas, inclusive, você nem consegue ver com ele frio, só vai conseguir ver quando ele estiver quente por conta da dilatação. Inclusive, às vezes o funcionamento dele pode se tornar intermitente justamente por conta de uma trinca dessa. Talvez ele fica encostado, né? O filamento aqui ele fica encostado quando está frio, mas a partir do momento que esquenta ele se abre e deixa de cumprir sua função, né? E aí nós temos aquelas falhas intermitentes que são tão chatas de conseguir solucionar. A fixação do painel é feita com esses dois suportes aqui, né? É bem tranquilo, basta utilizar dois parafusos aqui para poder fixar. E como ele esquenta bastante, o ideal é que nada esteja muito perto dele, né? Tem que deixar um bom espaço dos lados e embaixo também, mas principalmente em cima, porque o ar quente ele vai subir e a concentração de calor vai ser muito maior então do lado de cima. Os condutores para poder ligar o resistor de frenagem aqui nos terminais de conexão, nesses dois terminais de conexão, eles são eles devem ser da mesma bitola que os cabos que são utilizados para a alimentação do inversor. Como ele não tem polaridade, tanto faz se você ligar positivo aqui e negativo lá, ou ao contrário, não tem problema nenhum. Para proteger o seu resistor de frenagem, você pode utilizar um relé de sobrecarga desses que são utilizados com motores também, ou um disjuntor motor também. Nesse caso, como não vai ter o contator, você vai precisar de uma base como essa. E basta então acoplar aqui, parafusar o relé de sobrecarga aqui na base. E a ligação, como não vão ter 3 fases passando aqui, você vai precisar fazer como se fosse de um motor monofásico, né? Vamos supor que aqui está o relé, então entra do terminal B1 aqui em cima, por exemplo, você vai trazer aqui e vai vir no segundo polo. E depois traz aqui também no terceiro polo. E daqui, então, que você leva para a carga. Então, faz a corrente elétrica passar pelos 3 polos para ter o máximo de eficiência aqui no desarme. E aí, para interromper a regeneração de energia
e começar a esfriar novamente aqui o resistor, você vai ter que utilizar um dos contatos aqui, né? Seja o aberto ou fechado, daí vai depender da lógica que você depende de fazer, que você deseja fazer. E aí, esse contato aqui precisa ser utilizado junto com uma entrada digital que acione um alarme de falha, por exemplo, e assim vai proteger o resistor e vai também avisar o operador o que aconteceu, um problema externo, né? E como eu falei no começo do vídeo, dá para ligar mais de um resistor, seja em série ou em paralelo, para ter uma resistência ou uma potência equivalente diferente. Se ligar dois resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente deles vai ser a metade da resistência original, né? E a potência vai ser somada. Não é necessário que os resistores sejam iguais, mas se não forem, você vai precisar ter muita atenção com a resistência de cada um para que a corrente se divida da forma correta. O resistor de menor potência não vai poder ser atravessado pela mesma corrente que o resistor de maior potência. Por isso, geralmente, se usam resistores iguais. Na maior parte dos casos, são resistores iguais. Se você ligar dois resistores em série, a resistência equivalente, assim como a potência equivalente, vai ter o dobro dos valores aí dos dois resistores. Nesse caso, se era 100 ohms, por exemplo, vai ficar com 200 ohms. E a potência, se era 1000 watts, vai ficar com 2000 watts, por exemplo, né? E nesse caso, a corrente elétrica que vai passar por eles, pelos dois, aqui vai ser a mesma, né? Que é o tradicional do circuito série. Nos inversores de 30 CV em 380 até 15 CV em 220, o contato que conecta o resistor de frenagem, esse contato aqui, ele já vem embutido, então, no próprio inversor, né? Ele já tem esse mecanismo aqui para conectar e desconectar o resistor de frenagem. Mas como na maioria das aplicações não se usa resistor de frenagem, nos modelos de maior potência, onde esse contato aqui ele teria que ter uma capacidade muito grande, né, teria que ser um contato muito robusto, ele não vem integrado no inversor, para redução de custo, né? Já que não se usa, na maior parte dos casos, não tem necessariamente que ter. E nesses casos, quando o inversor for instalado numa aplicação onde tem regeneração, é necessário utilizar uma unidade de frenagem. Aí vai mudar um pouquinho o esquema, até já vou mudar de posição porque eu tenho outra coisa para explicar, deixa eu puxar esse contato um pouco para cá. Na verdade, nós nem teremos contato, né? Deixa eu mudar isso aqui. Vai ser apenas uma conexão. Em vez de B1 e B2, nós teremos mais e menos. A unidade de frenagem é um equipamento independente e é ela que vai conectar e desconectar o resistor de frenagem. A função dela é monitorar essa tensão aqui no barramento CC. Nesse caso aqui, nós temos uma saída aqui nesse caso, né? E aí, como é que vai funcionar? Deixa eu até apagar isso aqui e fazer diferente. Nós teremos um equipamento externo aqui, então. E esse equipamento externo, ele vai ser, nele vai ser conectado os dois terminais aqui do barramento CC e também o resistor de frenagem. Porém, não diretamente, né? Nós teremos um contato aqui. E esse contato, então, vai chavear esse resistor de frenagem. Isso aqui é um equipamento externo, se chama unidade de frenagem. Ele tem a mesma função que tinha esse contato aqui, só que é externo, né? É um equipamento independente. Nos inversores 380 volts de 60 cavalos em diante, e nos modelos 220 volts de 40 cavalos em diante, há mais uma conexão aqui, além do mais e do menos, que é o P. Então, nós temos mais aqui, menos aqui, e tem o P também. E o que é esse P? É uma conexão para os reatores DC. Isso não tem nada a ver com os resistores de frenagem em si, mas eu acho importante explicar porque o reator DC ele compartilha uma mesma conexão que é a unidade de frenagem. Então, pode acabar gerando algum tipo de dúvida, né? E esse terminal que é compartilhado é o mais. O reator DC, ele é um indutor, né, que é usado como filtro, e ele é conectado no P, e ele é conectado também no mais. Então, o mais aqui, ele é compartilhado entre a unidade de frenagem e o reator DC. O reator DC também não é utilizado em todas as aplicações, ele, assim como a unidade de frenagem, né, e a função é reduzir a taxa de distorção harmônica. Ele é um indutor, os indutores têm a característica aí de filtrar as altas frequências, né, então ele faz essa função aí de redução da taxa de distorção harmônica aqui na entrada e no próprio inversor. Nesses inversores, então, que tem a conexão para o reator DC, nós temos o positivo e o P de fábrica, eles vêm jampeados. Por quê? Porque esse indutor ele precisa ser ligado aqui em série. Aqui em cima ele fica ligado como se fosse aqui, né? Só que como não dá para acessar, então se traz uma conexão até aqui embaixo e essa conexão, então, é justamente o terminal P. Então, depois da retificação, passa pelo reator DC, volta lá para cima, onde continua como era normalmente, né? Então, basicamente, esse jumper que vem entre o P e o mais é essa conexão aqui sendo feita. Entre o P e o mais é essa conexão aqui sendo feita. Se você está utilizando o reator DC, você elimina esse jumper que já vem de fábrica entre o P e o mais, se você estiver utilizando o reator DC.
caso você não utilize reator DC, mantenha o jumper entre o P e o mais. É importante que esse jumper esteja bem conectado, porque toda a corrente do barramento CC vai passar por ele, né? Então, presta bem atenção no aperto dele, por mais que você não esteja utilizando o terminal P, mas é importante que o jumper esteja bem conectado nele e esteja proporcionando uma conexão adequada. E para finalizar, eu quero te falar como encontrar a tensão de ativação aqui do nosso resistor de frenagem. A tensão em que esse contato aqui seja interno, né, integrado, ou seja, externo por unidade de frenagem, a tensão em que esse contato vai fechar para acoplar o resistor. Primeiro você vai pegar a tensão de alimentação do inversor, multiplicar por 1.4 e depois somar 30. Então se for, por exemplo, 380 volts, você vai multiplicar isso aqui por 1,4 e o resultado vai ser 532. Aí você pega o resultado, soma com 30 e aí, então, nós temos então 562. Esse valor de 562, ele é o valor mínimo. Esse aqui é o mínimo que você pode utilizar para ativar então um resistor de frenagem. O valor máximo é 800 volts, que é o máximo permitido aqui no barramento CC. A partir disso, você já começa a ter problemas aí com a tensão. Então, nesse caso, você vai ter que definir um valor intermediário entre os 562, que é o mínimo, e os 800, que vai ser o máximo que o barramento CC suporta. Pode ser de 600 volts, por exemplo, vai estar dentro dessa faixa. Para configurar esse valor nos inversores monofásicos de 5 cavalos e nos trifásicos de 7,5 cavalos em diante, você vai precisar usar o parâmetro P9-08. P9-08 você vai ajustar esse valor em volts mesmo. Então, pode ir lá colocar 600 volts, por exemplo, se for 380 a alimentação. Então, essa aula vai ficar por aqui. Eu espero ter conseguido cumprir o meu objetivo de te ajudar a escolher e instalar um resistor de frenagem.